Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivan Leão e hoje a gente vai estar fazendo um efeito de corte. Para isso eu separei uma imagem aqui, vou colar para a gente começar a trabalhar nela. Então uma maçã, a gente está com um fundo branco aqui, só que esse fundo branco, ele é branco mesmo, não transparente. Como a gente pode notar, não dá para enxergar a borda da página por conta dessa área branca. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um retângulo preto aqui no fundo, para que a gente possa perceber melhor isso e, antes de mais nada, tratar a imagem. Teria duas abordagens possíveis aqui. Recortar ela utilizando uma caneta, por exemplo, e a forma e utilizar o Power Clip, né, seria um método, e o outro é utilizando a máscara de bitmap, que eu já utilizei no vídeo anterior, tá? No qual eu mostrei o efeito pop-up. Eu vou utilizar a máscara de bitmap de novo hoje, ok? Então, se você não viu no outro vídeo, é interessante que você dê uma olhadinha lá para você consolidar como é que funciona. Mas nesse eu vou estar mostrando de novo esse recurso. Então, eu vou vir aqui no menu Bitmaps, máscara de bitmap. Vai abrir essa janela. Eu seleciono essa primeira amostra, essa primeira linha aqui. Já posso deixar ela marcada. Seleciono a conta-gotas para clicar na área branca. Então, dou um clique aqui. E digo assim, ó, eu quero ocultar essa cor que eu selecionei. E eu aplico. Como a gente vai ver, ele matou praticamente toda a área branca já. Só que tem um pouquinho essas imperfeições aqui ao redor de branco, porque não é um branco 100% branco, né? Deve ter um pequeno tom acinzentado ali de sombra ao redor da maçã. Para corrigir isso, a gente pode aumentar a tolerância, ou seja, ele vai aceitar cores próximas do branco. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, 8, por exemplo. Cliquei no aplicar, a gente vê que já deu uma boa melhorada. Vou aumentar um pouco mais o zoom. Vou aumentar mais ainda a tolerância e experimentar de novo. Aí a gente vê que ele cortou mais ainda. Então assim, eu vou jogar mais ou menos 20, que eu acho que fica bom. Olha lá. Então vocês podem notar que ainda tem um pouquinho de branco, ok? Na borda, inclusive aqui embaixo. Mas para o efeito que eu vou fazer, isso aqui não vai atrapalhar em nada, então eu vou deixar assim mesmo. Vou fechar essa janela da máscara de bitmap, voltar o zoom para a página, vou excluir esse fundo preto, porque eu não preciso mais dele, que era só para a gente se orientar que tinha realmente um fundo branco ali. Então agora, o branco sobre o branco, a gente nem nota aquelas imperfeições, tá? Então, para o efeito de hoje, tá mais do que tranquilo dessa maneira. Como que eu vou fazer esse esquema para cortar? Eu vou utilizar um objeto vetorial aqui, vou fazer com uma elipse. Deixa eu inclinar ela aqui, porque é ela que vai servir como referência para fazer o corte. Não precisa ser tão grande, acho que pode ser... Peraí, deixa eu começar de novo, comecei errado, vamos lá. Fazer mais ou menos na circunferência da própria maçã. O importante é que ele tem que passar a área... Ah, agora eu lembrei por que eu estava fazendo isso. Espera aí, esqueci de uma coisa. Voltando a clicar aqui na maçã, a área dela ainda é essa retangular grande. Eu vou diminuir um pouco utilizando a ferramenta Forma. Vou selecionar esses dois nós aqui. Clicar e arrastar, mantendo o Shift pressionado para travar. Vocês podem ver aqui no cantinho direito superior da tela que tem o Shift escrito ali, ó. Vou deixar bem coladinho aqui. A mesma coisa aqui desse lado. Então eu não estou recortando a imagem toda, né? Só que eu estou tirando esse excesso de área em branco, que não vai servir de nada e que vai me atrapalhar um pouco na hora de fazer o trabalho na sequência. Então estou só diminuindo a área, que aí eu tenho uma noção melhor até onde eu tenho que trabalhar. Ok, então agora sim, vou lá na ferramenta elipse, vou desenhar uma elipse mais ou menos aqui na largura da página. Vou usar a largura da página como referência, porque eu sei que é o tamanho suficiente para ultrapassar essa área branca da maçã. Vou inclinar um pouco aqui. Acho que eu posso subir um pouco. Eu vou dividir ela em 3 partes, então eu vou criar 2 cortes. Eu estou imaginando essa linha de baixo da elipse, tá? Então eu não vou usar a linha de cima. Então essa linha de baixo da elipse vai servir para fazer o corte. Vou manter uma cópia desse aqui, ó. Fiz uma cópia aqui. Esse objeto eu vou converter em curvas com o atalho Ctrl Q. Vou na ferramenta Forma, selecionar esse nozinho aqui de cima, abrir esse nó,
separando a curva, e vou excluir, delete. Excluir esse aqui também, delete, já era. Com isso eu tenho só a área de baixo dessa curva. Feito. Vou utilizar essa linha para efetivamente cortar a maçã. Então, selecionei essa linha, Shift, vou clicar na maçã para selecionar os dois objetos e vou na opção Aparar. Cliquei aqui. Com isso, a maçã foi dividida em duas partes, mas ela ainda continua como sendo um só objeto. Eu tenho que separar. O atalho para separar é o Ctrl K. Feito, a gente pode ver aqui que agora são dois objetos. Se eu clicar nesse objeto aqui de cima e arrastar, olha aqui, ó, está dividido exatamente na linha que eu fiz. Vou desfazer aqui só para voltar na posição. E vou fazer o mesmo procedimento aqui embaixo. Vou cortar mais um pedaço aqui embaixo, ó. Então vou arrastar essa linha. Mais ou menos assim. Shift, selecionar a maçã, no caso a parte de baixo da maçã, né? E vou utilizar novamente Aparar. Vou quebrar de novo, separando em duas partes com Ctrl K. Feito. Essa linha aqui eu provavelmente não vou precisar mais dela, mas vou deixar aqui do ladinho. E vou dividir, ó, separando para vocês verem o que aconteceu. Está dividido em três partes. Beleza. Só que é o seguinte, simplesmente arrastar vai ficar um pouco estranho. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou arrastar esse aqui e arrastar esse aqui. Eu quero que tenha a sensação tridimensional, de um ponto de vista mais de cima, tal qual a gente está enxergando aqui a parte de cima da maçã. Por isso que, inclusive, eu fiz com esse ângulo, como se eu estivesse enxergando de cima o objeto. Então, agora sim, eu vou utilizar essa elipse, fazer mais uma cópia aqui, aumentar um pouquinho o zoom, diminuir proporcionalmente, então estou usando o Shift aqui para diminuir proporcionalmente, aumentar aqui, para tentar ajustar mais ou menos como a circunferência aqui da maçã. A gente pode perceber que a circunferência não está perfeita, mas não tem problema, tá? Não é nada que vá estragar o efeito. Eu posso diminuir um pouquinho a altura para acompanhar um pouco mais a curvatura aqui. Vamos ver, tem que ajeitar aqui na mão, vamos ver como é que fica, ó. Então vou encaixar essa ponta aqui e essa ponta aqui. Não precisa se preocupar em ficar tão perfeito, porque vai ser só um pedacinho que vai aparecer pra gente. Vou clicar aqui em inclinar. E vou ajeitar aqui no canto. Então, o importante é essas pontas baterem. Diminuir aqui um pouco o zoom de novo. E vou pegar esse objeto e jogar para trás. Apertei o contrário, Ctrl End, aqui. Deixa eu ver nessa ponta se está boa. Acho que eu posso inclinar um pouquinho ela para baixo. Acho que assim tá bom. Na verdade, essa ponta nem vai aparecer no produto final. Agora, para aplicar uma cor, eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar o conta-gotas e vou extrair um tom aqui da própria maçã, que dá para perceber que tem alguns pontos mais puxados para o amarelo. Então, eu vou aumentar aqui o zoom, pegar a ferramenta conta-gotas, a conta-gotas comum, achar aqui uma área amarelada, deixa eu tentar achar aqui um ponto mais ou menos, um tom legal, cliquei aqui e vou aplicar na elipse, que eu quero fazer com que seja a parte interna da maçã. Olha aqui, ó. Vou tirar essa linha de contorno, se bem que eu posso até deixar essa linha de contorno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma linha de contorno em vermelho. Deixa eu ver se fica melhor. Acho que assim fica legal. Vai aparecer muito pouco disso aqui no final, mas eu acho que fica bom. Ok. Vou fazer mais uma cópia. Então, aqui eu vou arrastar. Que eu vou utilizar de novo esse objeto aqui na parte de baixo. Deixa eu ajeitar o zoom. Diminuir o objeto, né? Mesmo esquema, estou diminuindo proporcionalmente. Ajeitar a posição aqui na tela para a gente enxergar melhor. Eu posso até tirar o preenchimento por enquanto, que acho que é mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Ajeitar aqui de novo, ó, vou encostar do lado esquerdo, está aqui mais ou menos encostado. E vou ajeitar o lado direito, aumentando um pouco ele. E inclinando para encostar aqui em cima. A gente pode notar que nesse caso,
Está bem mais forçado, mas não tem problema de novo. Ele está fugindo muito da abertura. Não tem problema, porque na prática vai ser só um pedacinho que vai aparecer, já que a gente vai ver isso. Então, só estou ajeitando um pouquinho melhor. Encaixando aqui os dois lados. Beleza, jogar para trás de novo. E colocar a cor, a mesma que eu já tinha coletado anteriormente. Então já está aqui embaixo disponível para mim. Ok. Já dá para perceber que ficou um efeito legal, mas é muito artificial, né? Até porque a cor está chapada e tal. Mas a gente vai fazer uma sobreposição e a gente vai ver que isso aqui vai ficar bem melhor. Eu acredito que eu não vou mais precisar desses objetos, então vou excluí-los. Tá aqui. Para fazer agora uma noção melhor, né? Melhorar esse efeito, vou fazer o seguinte. Vou aproximar esses objetos, então vou pegar esses aqui, colocar aqui. Posso arrastar com o teclado, eu gosto de arrastar com o teclado que a gente tem uma precisão maior aqui. Mais ou menos isso. A mesma coisa com essa aqui de cima. Acho que mais ou menos assim vai ficar legal. E aí qualquer coisa a gente move mais um pouquinho depois. Ajeitar o zoom mais uma vez. Para realmente fechar a ideia, né, fechar o efeito, eu preciso de algum sombreamento, porque os objetos são sobrepostos, estão empilhados. Então eu vou clicar nesse cara aqui. Vou começar pelo de cima. Esse aqui, vou lá na ferramenta de sombreamento, aqui, ó, primeira opção aqui do grupo, sombra. Vou utilizar uma pré-definição e a gente dá uma ajeitada. Deixa eu ver qual que eu vou utilizar. Essa aqui, ó, inferior direito. Vou arrastar, vou deixar reto aqui para baixo. Ok. Aí vocês vão notar que tem alguns pontos falhos aqui. Por exemplo, esse canto aqui está parecendo uma sombra, mas não é para aparecer. A mesma coisa aqui da folha eu não quero que apareça. Eu quero que a gente tenha a sensação só de que esse pedaço de cima está criando uma sombra no pedaço de baixo. Para isso, eu posso utilizar uma variação da mescla. Ao invés de usar o multiplicar, tal, né, qual que a gente tem aqui, eu já tinha testado antes alguns, o escurecer cor funciona muito bem nesse caso. Ó, vou clicar em escurecer cor. Eu já vou notar que, como eu tenho uma área branca aqui, não aparece, porque o escurecer ele só aplica sobre uma cor mais escura, ok? Então, essa área aqui a gente já nota que tem uma sombra, tá vendo aqui uma sombrinha? Eu vou deixar um pouco mais forte. Olha lá, dá pra ver que realmente tem a sombra. Aqui não aparece, na área de cima aqui a gente também não vê, né? Deixa eu diminuir aqui. Não tem também. Só que tá muito marcado, obviamente. Eu vou deixar um pouco mais suave. Eu vou enevoar um pouco. Talvez uns 5, vou experimentar. Eu acho que está razoável. Talvez deixar um pouquinho menos forte. Deixa eu tentar 50. Acho que está legal. Deixa eu colocar o zoom de novo para tudo. Tá bem interessante aqui. Aqui ainda está um pouco estranho, mas já vou melhorar isso, tá? Mas foca nesse lado, dá para ver que ficou bem interessante. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui de baixo, para sombrear na mais embaixo ainda, a intermediária com a de baixo. Vou fazer o mesmo processo, então vou lá na ferramenta de sombra. Até poderia copiar, tá? Mas como eu vou fazer provavelmente uma pequena variação, não vai compensar copiar. Então o mesmo esquema, aqui. Faço mais ou menos a mesma distância. Eu vou utilizar a mesma variação de mescla, que é o escurecer cor, que aí vocês veem que aqui corrigiu, né, o problema daqui que estava aparecendo. E só fazer aquele tratamento para ficar um pouco mais suave. Então vou tentar uns 50 também aqui. E aqui no enevoamento 5, vamos ver se fica bom, senão a gente ajusta. Eu acho que eu posso ajustar um pouquinho o seguinte. Primeira coisa é que a sombra está se deslocando muito para a esquerda por causa do ângulo. Então eu vou puxar isso aqui um pouquinho para a direita. Ó. Um pouco mais. Para ela morrer bem aqui mesmo, onde está sobrepondo.
Acho que assim ficou legal. Talvez deixar um pouquinho mais suave, tá um pouco forte. Tentar uns 45. Eu acho que tá interessante. E aqui, em cima, como eu estava falando antes, tá aparecendo o artificial, por quê? Porque essa área interna que a gente está enxergando, aqui ela está muito clara. Então eu vou colocar um pouquinho de cor, né? Fazer um gradiente aqui nessa cor aqui, né? Nesse objeto. Então eu selecionei ele. Como que eu selecionei ele? Só dando uma dica, ó. Quando eu estou clicando aqui, bem em cima, eu estou pegando outro objeto. Eu estou pegando o corte da maçã de cima. Para a gente selecionar objetos que estão atrás, porque apesar de não estar que a gente está enxergando, né? Lembrando que esse objeto aqui tem uma máscara, por isso que a gente enxerga através. Mas na verdade, esse pedaço da maçã que está aqui em cima, o topo da maçã, ele está sobre essa área que é da elipse. Então, para selecionar objetos que estão atrás, você mantém o Alt pressionado e clica, ele vai pegar o objeto que estiver atrás. Eu vou continuar clicando até que finalmente eu peguei aquele objeto. Como que eu sei que é aquele objeto? Pelo formato das alças, aqui ó, dos quadradinhos, né, de seleção, eu percebo que está numa área que seria da elipse, e aqui embaixo eu tenho a legenda escrito elipse, e tenho a cor que eu apliquei, então já tenho certeza que é ela. Agora eu vou na ferramenta preenchimento interativo, vou utilizar um preenchimento interativo do tipo gradiente, ele já até aqui aplicou num certo ângulo pra gente, beleza? Só que eu quero que essa extremidade esquerda seja em preto, e a extremidade direita seja naquela cor que a gente tinha trabalhado. Vou voltar na seleção e ver se ficou melhor. Ó, ficou bem mais interessante, porque ela escureceu aqui. Eu só acho que essa linha vermelha que eu coloquei, não sei se está legal, estou meio na dúvida. Vamos mudar aqui de novo, ó. Selecionando, deixa eu tirar a linha de contorno. Eu acho que sem a linha ficou melhor. Não sei, estou na dúvida. Aí vocês, se vocês forem reproduzir o desenho aí, que é o que eu recomendo, né, para praticar, vocês veem se vocês gostam mais com a linha ou sem a linha. Mas eu acho que sem a linha ficou melhor mesmo. Ok, eu acho que é isso, ok? Se vocês ficaram até aqui, eu acho que um joinha está mais que merecido. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e deixe qualquer sugestão, dúvidas aí nos comentários, que eu estou sempre lendo para estar aprimorando o trabalho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!